Olá, marceneiro! Seja muito bem-vindo ao quadro O que eu faria se eu tivesse no seu lugar? Eu sou a Rita de Cássia, mentora de marceneiros, e se você gosta de receber conteúdos de marcenaria, já clica aqui para se inscrever no meu canal e já faz um comentário aqui para eu saber que você está de olho no conteúdo. E a história de hoje é a história do João. Ele me mandou a seguinte história. João, ele tem uma marcenaria com 5 funcionários. Ele vende bem, mas no fim do mês nunca sobra dinheiro. E aí, quem se identifica? O principal papel dele na empresa, ele é marceneiro, ele faz as vendas, faz o plano de corte manual. Para tudo que aqui a gente já consegue observar uma coisa que não condiz, né? Ele é o faz tudo ainda na marcenaria dele. O principal objetivo que ele tem hoje na marcenaria é ver a cor do dinheiro, ou seja, ele tá trabalhando e não tá vendo a cor do dinheiro, ou seja, tá faltando gestão. Muitas vezes o problema do marceneiro não é venda, porque ó, ele comentou aqui, vendo bem. Então ele vende bem, só que não vê a cor do dinheiro. Então vamos descobrir onde que tá a raiz do problema dele. E o objetivo dele é ver a cor do dinheiro. Vamos lá. Antes de eu falar o que eu faria no lugar do João, a gente precisa levantar qual é a raiz do problema dele, tá? Eu fiz aqui uma listinha para poder compartilhar com vocês. Primeiro, a raiz principal, ele vende sem saber a margem real do produto dele. Porque se ele soubesse a margem real, ele já estava precificando correto, ele já teria aumentado o preço dele, porque ele já está vendo que não está sobrando dinheiro no final do mês. Então, ele não está sabendo a margem, ele não está sabendo o custo. Ele não sabe quanto custa produzir o móvel dele, ele não sabe quanto ele perde com retrabalho, quanto a empresa gasta com baixa produtividade, ele não tem os números para poder fazer uma análise, tá? Só que o que acontece com a maioria dos marceneiros que está nessa situação? Eles olham para o número que entra na conta. Esse mês entrou 80 mil. Uau, número expressivo. Esse mês entrou 100 mil. Ele vende bem, então todo mês tem aquela movimentação. Entrou 80, entrou 70, mês que vem já tem uma previsão ali de entrar 100 mil. Mas o que acontece? Ele não enxerga o que sai. Ele não sabe que daqueles 100 mil, 50% foi só pagamento de fornecedor de material, folha de pagamento, ele não tem noção quantos por cento daquilo vai para folha de pagamento, aluguel, custo fixos, despesas, fora os gastos ocultos, que eu chamo de gastos ocultos, que é baixa produtividade, é coisa que você não cobra do seu cliente, é coisa que o cliente fica pedindo a mais e você vai lá e faz, não tem noção de quanto custa, porque não fez o levantamento do custo fixo, acha que o marceneiro custa só o salário dele. Esses são os principais erros. O seu colaborador, ele não custa só o salário dele, ele custa o custo fixo inteiro da empresa. Se a empresa tem um custo fixo de 100 mil reais, quanto que ela custa por dia? Quanto que ela custa por dia? Vou fazer aqui, ó. Se a empresa tem um custo de 100 mil reais, ela custa R$ 3.333 por dia, incluindo sábado e domingo. Se a gente for fazer uma conta por dias úteis, ela custa R$ 5 mil por dia. Se você tem um custo fixo de 100 mil reais, mas aí é uma empresa muito grande, né? Vamos colocar 50 mil, porque 100 mil ficou muito. Se você tem uma empresa que tem um custo fixo de 50 mil, porque uma empresa pequena com 3 colaboradores, mais o sócio, no mínimo ela tem um custo fixo de 40, 50 mil. Se ela custa 50 mil, você divide pelos 20 dias trabalhados, ela custa R$ 2.500 por dia. E aí você pega o seu marceneiro para fazer alguma coisa que você não cobrou e você acha que ele ganha 4 mil, quanto que ele tá custando ali no dia, né? Só o salário dele? Não. O tempo dele também paga o seu salário, o tempo dele também paga o aluguel, paga a luz, paga a internet, paga imposto, paga tudo. Então, primeiro erro tá aí. Não conhece o custo, vende errado, não sabe que todo aquele dinheiro que entra na conta, ele já está todo comprometido. Então, você já sabe que está precificando errado. Outra coisa, ele vende errado. Ele vende uma cozinha maravilhosa, o cliente fica satisfeito, o faturamento está alto, o cliente está super feliz, o cliente está indicando, mas ele não está vendo dinheiro.
A equipe tá lá, trabalhando, feito doida, feito doida, feito doida. Ele também trabalhando sábado, domingo, fazendo hora extra. Nossa, todo mundo elogia ele e tal. Mas para que a empresa existe? A empresa existe para dar lucro. A empresa ela tem que dar lucro. Não vale a pena ter empresa se não for para dar lucro. E aí, terceiro problema dele, ele confunde caixa com lucro. Ele acha que aquele dinheiro que entrou ali, nossa, entrou 80 mil esse mês, isso é caixa. É caixa para você pagar parcela de máquina, para você pagar parcela de financiamento, para você pagar custo fixo, para você pagar comissão dos seus colaboradores, para você pagar o seu próprio salário. Faturamento não é caixa. Lucro não é fluxo de caixa. Lucro é outra coisa. Lucro é aquilo que sobra. Você vende, você paga todo o serviço, quanto sobrou? E isso é o lucro. Então, aquele dinheiro que está na sua conta, ele não é da empresa, ele não é seu e ele ainda nem é da empresa, porque só vai ser da empresa o que sobrar. O dinheiro que está ali, ele é primeiro do governo, primeiro do fornecedor, primeiro das contas fixas que tem, depois ele vai ser um tantinho da empresa, que é o lucro, é o que sobrou ali. Entende? Então, João, você acredita que o problema seu é vender mais, mas o seu problema, na verdade, é administrar, é a dificuldade de administrar o que você já vende. Você precisa focar em gestão. E aqui eu começo com a parte do que eu faria se eu tivesse no lugar do João. Primeiro, eu iria fazer o levantamento dos números para saber onde é que eu estou errando. Eu iria fazer o levantamento do meu custo fixo, eu iria acompanhar mais de perto cada serviço para ver por que o dinheiro não está sobrando. Primeira coisa. Então, segunda, iria descobrir qual tipo de serviço me dá dinheiro e qual tipo de cliente me dá mais dinheiro. Esse tipo de serviço aqui envolve menos trabalho manual, eu fiz ele mais rápido, então ele me dá mais lucro. O tipo de cliente, qual que é o perfil de cliente que me dá mais lucro? É um cliente muito exigente? É um cliente menos exigente? Qual é o tipo de cliente? Faz uma análise, eu faria uma análise de tudo, de todos os clientes que atendeu, veria qual cliente deu mais lucro, qual é o perfil daquele cliente e eu buscaria outros clientes com aquele mesmo perfil, com aquele mesmo tipo de projeto. Tem projeto que dá mais lucro do que outro. Tem projeto que a gente executa mais rápido, ele dá muito mais lucro, porque um dos maiores gastos na marcenaria é a demora. Né? Tudo que envolve trabalho manual demora, e quanto mais demora, mais consome o quê? Custo fixo, por isso que não vê a cor do dinheiro. Então eu veria o que dá mais lucro, o tipo de cliente que dá mais lucro e correria atrás daquele tipo de serviço e aquele tipo de cliente que dá mais lucro. Entende? Outra coisa que eu faria no lugar dele, terceira coisa, eu pararia de precificar da mesma forma que está sendo precificado. Gente, qual que é a forma certa de precificar? É a forma que sobra dinheiro no caixa da empresa. Não é nem no seu caixa, não é nem no seu bolso. Tem que sobrar dinheiro no caixa da empresa para ser reinvestido para dar mais dinheiro ainda. Quanto mais você reinveste, mais a empresa dá mais lucro. Então, eu mudaria a minha forma de precificar. Mas como que eu vou saber se eu estou precificando certo ou não? Olha para o caixa da sua empresa. Quanto você tem na conta hoje? Quanto que está sobrando no caixa da empresa? Chega no final do mês, o que entrou, o que saiu, quanto que está sobrando? Se está sobrando bastante, você está precificando certo. Se não está sobrando, você precisa mexer na sua precificação, sabe? Então a pessoa assim fica cega, não sabe qual é o verdadeiro custo, não sabe se posicionar com o cliente, porque se o cliente fala, não, eu quero essa cor aqui, mas essa cor não foi orçada, essa cor é mais cara. Entende? Ah, mas agora eu não quero mais esse puxador, eu quero esse outro. Esse aí vai ter uma diferença de R$ 20 por puxador. Ah, mas agora eu quero puxador cava. Aí você não vai me cobrar nada do cava. O cava é muito mais caro do que puxador alça. Sai muito mais caro a mão de obra que ele dá. Entende? Outra coisa que eu faria no lugar dele, para poder levantar números, tem que organizar o financeiro da empresa. Então, eu organizaria todo o financeiro. Trabalharia à noite, trabalharia na hora de almoço. Na verdade, nem hora de almoço eu tiraria mais. Eu ficaria no horário de almoço organizando o meu financeiro para descobrir o real número. Outra coisa que eu faria, olharia para a gestão da minha empresa. O dono não pode continuar no operacional.
Ele tem que sair do operacional para ele cuidar da gestão da empresa. Ah, mas é muito difícil sair do operacional. Então, cuida da gestão da empresa à noite, no sábado, sábado à tarde, domingo de manhã. Cria uma rotina para você cuidar da gestão. Ah, mas eu não sei fazer gestão. Aí você tem que pedir ajuda. Aí você tem que ter humildade suficiente para pedir ajuda, para comprar um curso, para comprar uma mentoria, entrar numa mentoria, ler um livro, fazer alguma coisa, porque o conhecimento que você tem te trouxe até aqui. Agora você precisa de um novo conhecimento para você ir para o próximo passo. Se você não sabe fazer gestão, aprenda a fazer gestão. Não sabe fazer gestão, é só aprender. Porque antes de crescer, você tem que saber estruturar, você tem que crescer estruturado. Você tem que saber criar uma raiz forte, porque senão você não consegue crescer. Entendeu? E aí você cria processos, aí você cria setores, você aprende a delegar, porque quem delega cresce. E aí você vai ver a empresa virando uma empresa mesmo de verdade, porque enquanto for uma marcenaria, enquanto você for o marceneiro da marcenaria, a empresa não vai crescer, você não vai conseguir fazer gestão, você não vai conseguir olhar para a precificação, olhar para processo, olhar para o que realmente importa, tá bom? Espero ter ajudado. Era isso que eu faria se eu estivesse no seu lugar. Deixa aqui o seu comentário se esse vídeo te ajudou. Encaminha esse vídeo para algum marceneiro que está passando pela mesma situação do João. E se inscreva aqui no canal para você receber mais conteúdos como esse. Eu sou a Rita de Cássia, mentora de marceneiros, e aqui a minha missão é formar uma nova geração de marceneiros. Então, faça parte da nova geração de marceneiros. Beijos e até o próximo vídeo.